uma pessoa que acaba pautando a sua vida na construção de felicidade via prazeres hedônicos, ela tende a construir uma vida vazia. Porque é um paradoxo do hedonismo, né? Tu espera muito chega lá. Aí quando tu chega lá, tá, e aí? O paradoxo do hedonismo entraria dentro do desejo de ter muito. A busca, né, de uma felicidade pautada simplesmente no hedonismo, ela pode causar esse vazio. Ela pode causar essa menor manutenção desta sensação. E isso pode dar aquela sensação de que muitas pessoas têm um bom recurso financeiro, têm uma boa situação financeira, têm acesso a tudo que querem e ainda assim se sentem sem vida. E isso está muito relacionado com a riqueza psicológica. Será que essa pode ser uma terceira via para uma vida que vale a pena ser vivida? E será que esta terceira via, ela é uma terceira via contraintuitiva? No sentido que nós sempre achamos que a construção de uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida pautada em prazeres, né? É uma vida pautada em propósito, significado. Mas será que se desafiar, será que buscar o crescimento, o autodesenvolvimento, a autorrealização, buscar esses dois aspectos principais, né, desafio e crescimento, será que isso não pode ser uma via para construir uma vida que vale a pena ser vivida? Esse foi o tópico, né, de um artigo que eu quero discutir hoje. Eu, como sempre digo, né, eu sempre fico buscando, por vezes me perguntam, Jéssica, como que tu pesquisa artigos? Tem algumas revistas, as quais são de muita relevância e que eu fico olhando o que elas publicam. E volta e meia eu identifico publicações extremamente interessantes e que geram reflexões muito significativas, e foi o caso desse artigo. Eu estava navegando dentro de uma revista, a qual é uma revista bem relevante, e vi uma publicação agora de 2025 discutindo exatamente isso, né? Uma terceira via para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida, que é uma via contraintuitiva, que eles chamam de riqueza psicológica, mas que vai ser pautada nessa construção de busca por desafio e crescimento, e não pela uma busca de prazer e significado. E aí eu achei muito interessante. Então, vamos entender qual é uma terceira via que você pode construir uma vida que vale a pena ser vivida, que é algo que eu sempre digo, e entender também essas disparidades, né? Quais são essas três vias que eu já mencionei em alguns outros episódios aqui, mas talvez não dessa forma, e talvez tu esteja perdido, né, do que a Jéssica está falando. Então nós vamos falar dessas três vias para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida em termos de bem-estar subjetivo, e depois nós vamos entender, a partir do resultado do artigo ao qual eu vou discutir, o que eles conseguiram concluir, se realmente esta via é válida ou não, tá certo? Então vamos lá para o nosso episódio número 163 do podcast Mais que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais. Todas terças e sextas temos... Ficou trabalhinho. Todas terças e sextas temos um episódio novo aqui, em algumas vezes, como esse artigo, trazendo algo muito novo, né, relevante e novo, e outras vezes trazendo coisas que não são tão novas, mas são tão relevantes quanto e que eu julgo interessantes de serem discutidas aqui. Bom, quais são as vias, né, para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida? O estudo base, né, de que é uma vida que vale a pena ser vivida, ela parte do conceito de hedonismo, em que ele julga que ser feliz é aquela pessoa que ela vai sempre buscar fazer coisas que ampliem o prazer e reduzem a dor, né? Então o hedonismo ele parte deste pressuposto básico. Quando nós conseguimos reduzir dor e aumentar prazer, significa que nós estamos sendo felizes, significa que nós estamos tendo uma vida que vale a pena ser vivida, pelo ponto de vista hedônico, né? Então, o hedonismo, ele vai buscar experiências, ele vai buscar aspectos materiais, ele vai olhar para o agora e dizer, o que me dá prazer agora?
e vou decidir por este caminho. Porque este prazer, né, momentâneo, este hedonismo, que vem... O hedonismo vem do grego hedone, não sei se pronuncia assim, tem um acento, por isso que eu digo hedone. Mas o significado é prazer. Então, o hedonismo ele sempre vai buscar o prazer e a redução de dor. Então, caminhos que aumentem prazer e reduzam a dor. E aí, dentro disso, ele vai buscar coisas estáveis, confortáveis, prazerosas, né? Seguras, que deem conforto, tanto emocional quanto físico, né? E que despertem esse sentimento de bem-estar. Só que tem um ponto aí, né? Quando nós atingimos, e o hedonismo está muito pautado em conquistas, o prazer de comprar um carro, o prazer de comprar um telefone novo, o prazer de comprar uma roupa nova, o prazer de viver uma experiência imediata, o prazer de ir num restaurante, sei lá eu o quê, prazer, né? Quando nós tendemos a chegar naquilo que nós gostaríamos em termos de prazer, nós nos acostumamos muito rápido com aquilo. E aí acontece o que nós conhecemos como adaptação hedônica. E se nós juntarmos isso com toda a discussão de sistema de recompensa, isso está diretamente ligado com o que nós já entendemos e os estudos do grupo de estudos do Schultz, que é um dos pesquisadores mais renomados na área de dopamina, nos indica, é que a nossa dopamina, né, a nossa motivação, ela não é disparada quando nós alcançamos aquilo que nós almejávamos, mas ela é disparada na expectativa de alcançar aquilo que nós esperávamos, né? Então eu tô muito mais motivado quando eu penso no carro que eu quero ter, quando eu penso na casa que eu quero ter, quando eu penso na roupa que eu quero comprar, do que efetivamente quando eu compro a casa, quando eu compro a roupa, quando eu compro o carro. Quando o ato em si acontece, eu tenho aquela dopamina momentânea, mas isso cai novamente, né? Nós nos adaptamos muito rápido com aquilo. Um exemplo que eu já dei aqui várias vezes no podcast é chocolate. Aquela frase de que o paladar não retrocede, né? Antes, a vida inteira, gostei muito de chocolate, né? Isso, acho que já tá claro por aqui que meu defeito é comer muito açúcar. Não, agora nós estamos numa fase de redução de danos. Mas, eu gosto muito de chocolate, sempre comi muito chocolate. Muito não, eu sou contida, mas sempre comi consistentemente, né? E eu fui elevando o nível da qualidade do chocolate que eu ia comendo, né? Então, eu comia lá, primeiro, sei lá na infância, qualquer um, né? Aí depois, não, agora eu só como Lacta e Nestlé. Aí depois, não, agora eu só como Milka. Não, agora eu só como Toblerone. Aí, não, agora eu só como Lindt. E aí, se eu pego do Lindt para... Não que eu só coma, né? Mas eu tô dizendo paladar, né? Se eu comparo o Lindt com Nestlé, um Lacta, ou com o que eu comia lá na minha infância, sei lá, um Hershey's da vida, a discrepância é muito grande, né? E aí voltar para esse consumo anterior geraria um desconforto muito grande. Então, o que acontece é que hoje em dia eu me adaptei a comer chocolate bom. E aí agora eu sinto um mega prazer de comer chocolate bom? Não, eu só acho bom. E eu vou ter um desprazer, ou seja, eu vou ter um desconforto muito grande se eu for comer um ruim. Então não é que toda vez que eu como um chocolate bom, meu Deus, que incrível, que maravilhoso, como foi da primeira vez que eu comi esse chocolate. Por quê? Porque o meu paladar já foi se adaptando com ele, a mesma coisa com café. Café nós tomávamos Melita, hoje em dia a gente toma café que é vindo de Minas, um café, né, original, digamos assim, produzido. A gente sabe quem produz, a gente conhece a família que produz, é um bom café. Toda vez que eu tomo café faz aquela mesma explosão de quando aconteceu, né, a migração? Não. Por quê? Porque existe adaptação hedônica. E aí é a grande questão, né? Quando existe essa adaptação hedônica e existia esse disparo de dopamina com a expectativa de chegar lá, mas quando eu chego lá, eu não tenho um novo disparo de dopamina,
a minha dopamina fica no normal. Então, eu já não fico mais com aquela mesma satisfação que eu tinha quando eu tinha a expectativa de chegar naquele nível. E aí, o que acontece com isso? Uma pessoa que acaba pautando a sua vida na construção de felicidade via prazeres hedônicos, ela tende a construir uma vida vazia. Porque é um paradoxo do hedonismo, né? Tu espera muito chegar lá. Aí quando tu chega lá, tá, e aí? Eu vi esses dias uma frase que diz assim, né? O paradoxo do hedonismo entraria dentro do desejo de ter muito. E aquela sensação de que aquilo não era tão significativo quanto tu esperava. Então, a busca, né, de uma felicidade pautada simplesmente no hedonismo, ela pode causar esse vazio, né? Ela pode causar essa menor sensação de prazer, essa menor manutenção desta sensação. E isso pode dar aquela sensação de que muitas pessoas têm um bom recurso financeiro, têm uma boa situação financeira, têm acesso a tudo que querem e ainda assim se sentem sem vida, né? Sem vida. E isso está muito relacionado com a atribuição à sua felicidade a essas coisas simplesmente prazerosas. E aí, para contrapor, né, a construção de uma vida simplesmente hedônica e não que tu não possa viver alguns prazeres hedônicos, e comer um doce, por exemplo, não deixa de ser um prazer hedônico, mas para contrapor isso, nós temos que também introduzir uma segunda via de uma vida que vale a pena ser vivida, que é o eudaimônico, né? Ou eudaimonia, que seria a construção diferente da construção pautada pautada no prazer, uma construção de uma vida pautada no que é significativo e que tenha um senso de propósito, né? Que tu olhe para aquilo e tu diga assim, nossa, isso tem significado, isso tem coerência com uma vida que faz sentido. Isso aqui é significativo por si só. Por exemplo, a excelência, para mim, é um comportamento extremamente eudaimônico. Por que a excelência ela é eudaimônica? Porque para que eu possa chegar na excelência, eu tenho que repetir aquilo durante muito tempo. E para que eu tenha resiliência para repetir algo durante muito tempo, mesmo que eu não tenha o prazer imediato da recompensa daquilo, que está ligado com o hedonismo, aquilo tem que ser significativo para mim. Então, consegue-se atingir a excelência aqueles que, de certa forma, estão comportando-se de maneira eudaimônica. Ou seja, que o comportamento dele está vinculado com um aspecto relacionado ao que é significativo para si. Porque se aquilo é significativo para si, eu consigo ser mais resiliente naquele comportamento, mesmo que eu não tenha aquela recompensa imediata, né? E isso é muito significativo. Então a eudaimonia, ela está muito mais nesse senso de propósito, nesse senso de valor, nesse senso de autorrealização. Só que, obviamente, eu não consigo ter eudaimonia, né, esse senso de autorrealização, se eu não conseguir ainda atender as bases da pirâmide. Então, está muito relacionado também com a fase de vida que tu está. Se tu tá numa fase que tu não consegue nem pagar as contas do mês, é óbvio que tu não vai pensar em autorrealização. Tu só quer pagar as contas do mês, né? Então, nós temos que equilibrar hedonismo com eudaimonia. Não é que eu vou me inibir, né? Ou vou me restringir a qualquer tipo de consumo hedônico. Mas eu tenho que entender que, ao pautar a minha vida só no consumo hedônico, eu estou correndo um sério risco de entrar no paradoxo do hedonismo, que é essa expectativa muito grande pela conquista, a conquista chega, aquilo perde a graça, a adaptação hedônica e a tua vida fica vazia. Agora, se eu conseguir equilibrar entre alguns prazeres hedônicos
versus uma construção de uma vida eudaimônica em que essa vida é valorosa, significativa e de autorrealização, aí eu consigo juntar essas duas coisas e realmente me sentir que a minha vida vale a pena ser vivida. Então, essas duas vias, elas já estão muito bem estabelecidas, né? Uma palavra que representa muito a eudaimonia é uma sensação de plenitude. Por exemplo, a excelência, né? É uma coisa que para mim me dá essa sensação de plenitude. Quando eu faço algo e olho assim e penso, nossa, isso ficou bom. Eu gostei. Acho que ficou num nível legal. Isso por si só me gera prazer, né? Então percebe que eu não estou precisando necessariamente consumir algo prazeroso, mas o ato de exercer algo significativo para mim e valoroso e buscar a excelência já me gera essa sensação de plenitude. Então essa eudaimonia, ela também está ligada com essa sensação, né, de plenitude. Os filósofos vão dizer que a eudaimonia está ligada com uma vida virtuosa, né? Com coragem, justiça, sabedoria e com o exercício da razão. Então, que fazer as coisas que tu tem como objetivo, mesmo diante dos desafios. E aí, essas são as duas vias principais que discute-se até hoje de uma vida que vale a pena ser vivida, né? Como que eu vou caminhar por essas duas vias e, de certa forma, equilibrar o hedonismo com a eudaimonia para que eu não foque só a minha vida no hedônico e aí acabe frustrado e sentimento de vazio. Então, eu tenho que contrapor com a minha vida eudaimônica. E aí, esse equilíbrio vai fazer com que tu viva bem. Lembrando sempre, né, que se tu pautares a vida simplesmente no hedonismo, há uma grande chance de você se perder no meio do caminho, porque sempre vai haver um próximo nível de chocolate, um próximo nível de café, um próximo nível de vinho, um próximo nível de carro, um próximo nível de casa. E se você pautar a sua realização ao atingir essas coisas, você nunca vai atingir e a tua vida vai ser um eterno fracasso. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida hoje, né? Valorizar as pequenas coisas, as coisas simples, o tempo de qualidade com quem se ama, a busca pela excelência, que não vai te dar um resultado imediato, mas que por si só, de tu empenhar aquele esforço e ver aquilo pronto, por si só isso já te gera uma sensação positiva. Então essa construção ela é interessante, lembrando, mais uma vez, né, retomando, que para isso a gente precisa ter a base da pirâmide de Maslow atendida. Eu não posso estar com fome querendo atender minha autorrealização. Primeiro eu tenho que, né, suprir a minha fome, suprir a minha segurança, suprir meus laços para depois eu buscar a autorrealização, que é a hierarquia de Maslow. Então, é interessante que por vezes as pessoas pensam assim, mas eu quero viver a minha vida eudaimônica, eu quero viver coisas que sejam significativas para mim, eu quero... E por vezes tem determinadas fases que não é possível. Hoje mesmo, quando eu e o Gui, a gente estava vindo para cá pro escritório, nós estávamos falando sobre isso. Por vezes, as pessoas, elas querem, né, uma condição de vida que elas ainda não têm condições de ter. E aí elas querem pular etapa. Não tem como pular etapa, entendeu? Se você não constrói a base, você está fazendo uma casa em cima da areia movediça. Em algum momento vai ruir. Em algum momento vai rachar, em algum momento vai cair. Então você não pode inverter a ordem das coisas. Eu quero viver com muita plenitude, significado e propósito, mas tu já paga todas as tuas contas, tu tá sem dívida, tu tem segurança, tu tem... Então se não tem, ainda tá na fase de construção disso para depois a gente chegar lá na frente, né? Então a gente tem que entender que a vida não é na hora que a gente quer. Eu acho que isso a maturidade dá muito. Quando nós somos jovens, a gente acha que a vida tem que ser como a gente quer que ela seja, e ela não é como a gente quer que ela seja. Pelo contrário, né? Então, essas duas vias, elas já estão muito bem estabelecidas de uma construção de uma vida que vale a pena ser vivida. E ela envolve, em termos de dinheiro, uma parte para prazeres hedônicos, menor, e uma parte para a construção dessas decisões eudaimônicas, que vão estar muito pautadas na construção de segurança também, né? Na construção de liberdade, na construção de bem-estar, que é abrir mão dos prazeres imediatos em prol de uma vida significativa. Eu só consigo chegar na vida significativa se eu tiver segurança. Então, esse abrir mão da vida, dos prazeres imediatos, está diretamente alinhado com o que seria uma eudaimonia.
Então, se eu tivesse que colocar num gráfico em termos percentuais, eu diria que tu deva viver aí uma vida de 30% hedônica e 70% eudaimônica. Eu não tenho esse dado, tá? Eu que tô sugerindo isso. Mas talvez seja um contraponto interessante, né? Ou, a depender da fase que tu está, 80% eudaimonia e 20% hedônica, mas nunca 50-50, porque provavelmente se tu viver 50-50 ou 70% hedônica, a tendência é que você venha a ter uma vida vazia, né? E isso eu tô dizendo também de gastos financeiros. Só que daí esse estudo em especial começou a questionar, tá, mas será que não existe uma outra via? O que justifica uma pessoa fazer essas montanhas, por exemplo, né? Não lembro como é que é o nome disso. Não é trilha, eu ia dizer trilha, mas não é trilha, né? Mas essas expedições, assim, sei lá, subir o Everest, sabe, essas coisas extremas, assim. O que justifica uma pessoa a assistir um filme de terror? O que justifica uma pessoa a comer uma comida extremamente exótica e ácida? Isso não seria contra-hedônico, né? Se o hedonismo é a busca do prazer, tu gastar teu dinheiro com coisas que não vão te dar prazer imediato, isso não seria contra-hedônico? O que justifica as pessoas fazerem isso? E aí eles desenvolvem esta terceira via na construção de uma vida que vale a pena ser vivida, que é tu construir, né, o teu processo de decisão frente ao uso do teu dinheiro ou frente a outras decisões, né, com o que tu vai gastar de experiências, por exemplo, com um conceito que eles chamam de riqueza psicológica. Então eles dizem que existe as decisões de consumo hedônica, as decisões de consumo eudaimônica e existem as decisões de consumo de riqueza psicológica. O que é essa riqueza psicológica, né? A riqueza psicológica, ela se concentra na novidade, na complexidade, no desafio, na autopercepção de desenvolvimento. Ela vai além de querer aumentar satisfação ou significado. Ela vai querer realmente um crescimento pessoal e cognitivo. Então, assim, eu não sei se tu já viveu alguma experiência dessas, mas eu acho que o esporte, ele ensina muito sobre isso. Quando nós pensamos num atleta, esse atleta, para chegar num nível profissional, ele sofre. E sofre muito. Eu nunca fui atleta profissional, mas eu dancei por muitos anos, né? E longe de mim ser uma atleta profissional na dança. Nunca fui uma bailarina excelente. Embora eu me dedicasse muito, eu nunca fui leve, né? E eu dançava jazz. Então, talvez eu precisasse treinar ainda mais do que eu treinava. Eu não tinha aquela leveza maravilhosa do jazz, assim. Eu tinha só boa vontade. Mas eu não era uma bailarina maravilhosa. Então, seguir por este caminho não me tornaria uma bailarina do Bolshoi, por exemplo. Mas, brincadeiras à parte, né? Embora eu não tenha seguido por esse caminho e não tenha sido atleta, muito longe disso, eu era muito conscienciosa, né? Meu traço de personalidade predominante é a conscienciosidade, disciplina, regra, controle. Então eu treinava muito, principalmente alguns passos específicos, assim. Eu quero fazer tal movimento. E não é fácil fazer determinados movimentos. Quando você olha as Olimpíadas lá e vê as pessoas colocando a perna aqui, ou fazendo 1001 malabares, né? Você olha e pensa assim, nossa, que bonito. Não, muito mais do que bonito é esforço. E esforço pra caramba, sofrimento pra caramba. Porque chegar naquele nível exige muito, né? E aí, isso é
um consumo, que não, nesse caso, né, dos atletas, eles não estão diretamente consumindo, mas no meu caso era, porque eu pagava para fazer dança, né? É um consumo contradônico, do ponto de vista de querer muito aperfeiçoamento, porque aquilo gera sofrimento, gera dor. Eu tinha distensão nas duas pernas, eu tinha os joelhos tudo sempre ralado, roxo. Hoje em dia, não sei se foi disso, né? Mas eu tenho dor na lombar. Então, existiram repercussões não hedônicas. Não é prazeroso tu deitar na cama, não é prazeroso tu caminhar e a tua perna doer, né? Então, as minhas distensões, elas eram bem sérias, assim, porque tu vai, né? Traz a perna para cá, traz a perna para cá, traz a perna pra cá. Numa hora, se tu não tá bem aquecido e tal, tem uma grande chance de tu te lesionar. E eu me lesionei. Aí eu usava... Nossa, nem vou... eu usava uns remédios, assim, cabulosos pra eu conseguir dançar mesmo com dor. Então, teve um concurso, um festival, que eu fui com a perna muito doída e eu botei muito remédio e eu fui dançar, né? O que eu quero dizer com isso? Isso é contradônico, não é prazeroso. Mas por que eu fiz? E por que tantas pessoas se submetem a esse tipo de consumo? Porque eu também estava pagando para estar ali. Tu paga inscrição por evento, tu paga figurino, tu paga várias coisas, paga transporte, paga a excursão toda, né? Para que tu faça a viagem da tua cidade para a cidade do evento. Então tem todo um custo envolvido, então é um consumo. Mas para que eu vou gastar dinheiro com um negócio que vai me dar dor? E aí que entra esse conceito de riqueza psicológica. O que o artigo sugere é que há pessoas que vão ter uma maior disposição para investir os seus recursos, né, e consumir coisas que sejam contradônicas, ou seja, que não sejam prazerosas, mas que estejam pautadas em dois principais aspectos, que é o desafio e o crescimento. Se aquilo que eu estou gastando meu dinheiro, ele vai me gerar um desafio, que nesse caso era um mega desafio, né? Não só pelo concurso, mas por buscar a excelência naquele tipo de movimento. E que gera crescimento pessoal. Eu nunca corri, eu nunca fiz uma maratona, eu nunca fiz um Ironman. Mas o relato que nós escutamos dessas pessoas é dizer que o principal competidor ali, né? O principal, não competidor, mas o principal, me fugiu o termo. Meu Deus. O principal não é competidor. A pessoa que tá contra ele, né? Que é ele mesmo. Mas, gente, acontece essas coisas com mais frequência do que deveria. Tipo assim, tá a minha anteninha tentando buscar. E é uma palavra ridícula. E eu não consigo lembrar. Vocês me lembram aí nos comentários. Acontece com frequência. A última foi... nem sei qual foi a última também. Mas essa competição, né? Que a principal competição, e não é essa palavra ainda, mas vamos deixar que faça de conta que seja. Mas a principal competição ali é contra ele mesmo. Porque a questão não é ganhar a maratona, ganhar o Ironman. A questão é finalizar. Então, o desafio é lidar com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias cognições, com as suas próprias fraquezas. E isso proporciona desenvolvimento, isso proporciona crescimento, isso te coloca à frente de um desafio, e isso é valoroso. Então, o que eles mostram é que a terceira via seria essa riqueza psicológica que parte por esse processo de ampliar estas capacidades cognitivas, de conseguir lidar com os desafios, mesmo que eles sejam avassaladores. Então, uma riqueza psicológica, ela vai partir muitas vezes de um consumo contradônico mesmo. É tu gastar teu dinheiro para sofrer. É quase isso. Mas isso vai ser significativo para ti. E eu achei isso muito legal, por isso que eu quis trazer aqui, porque não é só o consumo de coisas e experiências assim desafiadoras, mas eu julgo que por vezes na vida como um todo nós julgamos que é o prazer hedônico que vai nos fazer feliz, quando daqui a pouco o que efetivamente vai nos fazer feliz é o desafio. E é a percepção de que conseguimos superar aquele desafio.
E essa sensação de, poxa, que massa, eu dei conta. Eu consegui superar. Eu fiz algo que eu nem imaginei que eu era capaz de fazer. Que incrível! Isso aumenta a percepção de autoeficácia, isso aumenta senso de autocontrole, isso aumenta senso de eu sou forte, eu sou capaz, com evidências. E isso aumenta a percepção de bem-estar. Então, não basta tu só querer prazeres hedônicos, não basta tu só querer coisas significativas. Mas talvez o que esteja te faltando é justamente coisas que te desafiem. É coisas que te façam, entre aspas, ter um certo nível de dor. Porque é neste nível de dor que tu vai conseguir crescer. É neste nível de dor que tu vai conseguir desenvolver a riqueza psicológica. E este é uma terceira via que pode ser somada às vias de hedonismo e eudaimonia, na construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Eu achei interessantíssimo isso. E aí o artigo, a partir disso, ele faz uma tabela que resume as diferenças entre essas três vias alternativas para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu vou falar bem rapidamente a tabela para depois nós irmos para os experimentos que o estudo desenvolveu para provar que isso realmente é válido e também introduz um fator bem importante nessa construção desse consumo contrahedônico. Bom, princípios, né, características base dessas três vias. O hedonismo, né, ou seja, uma vida feliz que vai estar pautada no prazer. Os princípios, as características bases é conforto, alegria e segurança. Então, tu tá de boas com a vida, tendo prazer. Eudaimonia, satisfação não, é significado, propósito e coerência. Então, é tu conseguir tomar decisões que estejam coerentes com o que é significativo e valoroso para você. E a vida psicologicamente rica estaria dentro de variabilidade, interesse e mudança de perspectiva. Por que mudança de perspectiva? Porque tu não volta igual depois de passar uma experiência de uma maratona. Não tem como voltar igual. Tu não volta igual depois de tu dançar. E eu não tô dizendo que as pessoas tenham que fazer isso, né? De se expor a um nível de dor assim. É arriscado demais. Mas tu não volta igual depois de tu ter dançado com uma distensão na perna, sabe? Tipo, não volta igual. Não volta igual. Tu não volta igual depois de... Por exemplo... Quando eu estava no mestrado, eu aprovei um artigo no maior congresso internacional de finanças do mundo, né? Então, é realmente o Congresso Mundial de Finanças. E ele acontece cada ano num país. Naquele ano ele era em Buenos Aires, pertinho de Santa Maria, né? Então, dava para ir. Buenos Aires. E aí nós... mandamos um artigo e foi aprovado. Mas eu não sou fluente em inglês, eu não falo fluentemente em inglês, sou péssima em inglês. Como tem a questão da dislexia, para mim línguas é um troço muito complexo. Por exemplo, essa coisa de ficar esquecendo as palavras tem muito a ver com isso, né? É uma característica tradicional da dislexia. Então, assim, eu não falo fluentemente inglês. E tinha que apresentar o artigo em inglês, tinha que passar na banca, enfim. Eu disse, eu vou. Mas, Jéssica, tu não tem problema. Eu vou decorar os slides de ponta a ponta. Vou ler os slides na hora da apresentação, mas eu vou. Eu, né, investi dinheiro contrahedônico, porque foi o maior fiasco que eu fiz na minha vida, mas eu não deixei de ir. E eu não voltei diferente de lá. Porque, assim, é uma coisa que... E óbvio que não é pra que a gente pense assim, então eu vou fazer as coisas mesmo que eu não tenha segurança, ou mesmo que eu não tenha qualidade pra fazer. Não é isso, né? Mas é não se colocar menor, sabe? Mas eu não falo fluente, então eu vou achar uma maneira de me tornar boa pra fazer isso. E no caso, era eu praticamente decorar os slides, e foi o que eu fiz. Eu nunca passei tanto uma apresentação. Sei lá, acho que devo ter passado 50 vezes a apresentação. Mas eu fui lá e fiz.
E não volta diferente, sabe? Não volta igual, porque tu volta da lá e diz assim, poxa, uma das coisas que pra mim era mais desafiadora, eu fui lá e dei conta, então eu dou conta de outras coisas. E isso gera crescimento. Então, essa mudança de perspectiva é nesse sentido, né? Como eu disse, nunca fiz nenhuma experiência dessas de subir uma montanha, ou que é bem comum, ou algumas outras experiências, assim, que são bem desafiadoras. Eu nunca fiz esse tipo de experiência, mas um Ironman, uma coisa assim. Mas, sem dúvida nenhuma, a pessoa não volta igual. Não volta igual. E aí podem ter várias outras formas, né, de consumo que vá nutrir essa riqueza psicológica. Mas essa mudança de perspectiva é interessante que exista. Facilitadores. Para o hedonismo, o que facilita, né, tu viver uma vida hedônica é dinheiro, tempo, relacionamentos e uma mente mais positiva. A eudaimonia, quais são os facilitadores de uma vida eudaimônica? Princípios morais, consistência, diante do desafio tu segue ali, relacionamentos e religiosidade. E uma vida que vale a pena ser vivida no sentido de riqueza psicológica, curiosidade, tempo, energia e espontaneidade. Resultado que se espera: uma vida hedônica, satisfação pessoal; uma vida eudaimônica, autorrealização; uma vida psicologicamente rica, sabedoria. E a medição, né? Bom, mede-se hedonismo com bem-estar subjetivo, mede eudaimonia com atribuição de significado na vida, e mede uma vida psicologicamente rica com a escala de experiências positivas, né? De uma vida psicologicamente rica, tem escala para isso. Então, essa é a divisão dessas 3 vias para a construção de uma vida que vale a pena ser vivida, que eu realmente achei muito interessante. E aí, a partir disso, o estudo fez um teste para validar se isso era real, se realmente tu buscar uma vida psicologicamente rica, que vai ser pautada em consumir coisas que te desafiem, que gerem crescimento, se isso efetivamente estava ligado com o consumo contra-hedônico, e se o foco no autocrescimento, né, no autodesenvolvimento pessoal, se isso seria um mediador importante. E aí eles fizeram nesse estudo 7 estudos, sendo que o estudo 1 fez 1 e 2, então tem 7, 8 mais 2 de apêndice, então foram 8, 9, 10 testes. Então, para ver como é um artigo bem trabalhado, é um artigo bem robusto. O que eu digo quando é testes? É quando eu testo uma coisa num público, depois eu testo em outro público, eu testo de uma forma experimental, eu testo de uma forma de questionário, eu testo de várias formas para tentar chegar, para ver se independente da forma eu chego no mesmo resultado. E independente das formas, eles chegaram no mesmo resultado. Então, eles testaram com questionário, eles testaram com um experimento. Um dos experimentos bem legais que eles fizeram foi o seguinte. Primeiro, eles manipulavam a pessoa para ela consumir com essa cabeça de riqueza psicológica. Então, eles diziam assim, olha, na hora de decidir, né, se vai aceitar ou não o que nós vamos te apresentar, pense, deixa eu pegar bem direitinho o que eles escreveram. O foco, né, deve ser nos aspectos que são mais interessantes, empolgantes e complexos, capazes de mudar a sua perspectiva. Então, eles faziam essa introdução para que pudesse dar uma direcionada na pessoa em consumir com foco em riqueza psicológica. E aí, depois eles perguntavam, em um dos experimentos tinha um cartaz de um filme de terror, e aí eles viam a intenção das pessoas de assistir ou não aquele filme, porque assistir filme de terror é uma coisa, é um consumo contra-hedônico, porque pensa só, é ruim assistir filme de terror, né? É desconfortável. Eu particularmente isso eu não gosto e não curto e não faço. Ai, Jéssica, mas isso poderia te desenvolver, te desafiar e te fazer crescer. Esse crescimento eu não quero. Nós também temos que ter essa distinção, né? Quais são os nossos limites? O que faz sentido pra mim e o que não faz? Olhar filme de terror não faz sentido pra mim, não quero. Jéssica, mas esse é muito bom, não me oferece que eu não quero ver. E eu não vou ver. Então,
Mas no teste eles fizeram isso, né, com um experimento mostrando um cartaz de filme de terror e avaliando a disponibilidade das pessoas quererem ver. E o que eles comprovaram é que sim, aquelas pessoas que têm uma maior disposição a buscar riqueza psicológica vão estar mais predispostas a consumir o filme contrahedônico, né? E aí eles testam de uma outra forma. Ao invés do filme de terror, eles testam a disposição das pessoas de provar uma comida muito ácida. E aí no experimento eles colocam assim, olha, essa comida, ela é extremamente ácida. Deixa eu ver onde é que tá a descrição da comida ácida. Aqui, ó. Ela faz a manipulação para a pessoa ter uma predisposição maior à riqueza psicológica. E aí o experimento diz assim, ó. Imagine que tu tá em um restaurante, né, com um prato e que ele é extremamente azedo. Mas transforme esta expectativa em uma jornada sensorial interessante. Ou seja, eu manipulei a pessoa para ela pensar, poxa, pode ser interessante provar uma comida azeda, né? E aí eles testam mais uma vez se a maior pontuação na escala de riqueza psicológica vai fazer com que essa pessoa ela tenha uma maior predisposição a querer comer essa comida azeda. E eles mostram que sim. Só que daí eles avançam um pouco para mostrar, tá, mas e o que explica essa relação? E aí eles incorporam a variável que é autodesenvolvimento, autocrescimento. E o que eles conseguem provar? Que eu só vou ter uma maior disposição a consumir coisas contrahedônicas quando, dentro desta interação entre riqueza psicológica e consumo contrahedônico, existe uma variável que é a busca por crescimento pessoal. Quando a pessoa tem uma disposição muito ampliada para desenvolver-se como pessoa, se desafiar, buscar esse crescimento pessoal, ela vai ter uma maior predisposição a fazer consumos contrahedônicos. Quando essa pessoa, ela não tem essa disposição de autodesenvolvimento, ela não vai querer consumos contrahedônicos. Qual é a conclusão, né, que nos geram, assim? É que nós temos que pensar que muitas vezes nós fugimos de experiências que parecem contraintuitivas, que parecem desafiadoras, que parecem, né? Também subestimamos consumo de experiências, de cursos, porque vão nos desafiar, vão nos colocar num outro nível. A formação em finanças comportamentais é um exemplo, né? Obviamente que eu sou enviesada, mas eu julgo que é um exemplo porque as pessoas começam a formação e elas levam um susto. Porque elas não estão acostumadas com aquele nível do conteúdo. E hoje, depois de 2 turmas já terem rodado, eu tenho muita segurança em dizer isso, né? As pessoas olham e dizem assim, meu Deus, mas é muito conteúdo, é profundo, exige tempo, né, para estudar e tal. E é um consumo contrahedônico no final das contas, né? Porque no primeiro momento gera desconforto. Mas se a pessoa tiver essa disposição, e aí só dando um exemplo para tornar a explicação didática, se ela tiver essa disposição de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, ela vai olhar para aquilo e dizer assim, nossa, tá desafiador, mas tá legal pra caramba. Quero seguir. Isso aqui vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Então faz sentido eu encarar esse desafio. E aí a pessoa começa, e aí ela vai indo. Quando chega no sétimo módulo, no módulo 9, no módulo 10, quando finalmente chega no módulo 11, né, concluindo as etapas, a pessoa diz assim, uau, valeu muito a pena. Hoje eu olho a vida de uma outra forma. Então, esse olhar a vida de uma outra forma cumpre, né, esse papel da mudança de perspectiva. E isso faz com que uma pessoa cresça. Então, eu acho que eu dei o exemplo da formação, mas poderia dar outros exemplos, né? Nós nos desafiarmos numa montanha, nós nos desafiarmos
em vários aspectos da vida, né? Exercício físico eu acho que é um dos principais, mas essa questão da formação intelectual, que também é tão importante quanto, relacional às vezes. Então tem tantas formas que nós podemos nos desenvolver profissionalmente. Nossa, tem tantas formas de nós nos desafiarmos profissionalmente, investir, né, no nosso desenvolvimento profissional, que vai nos desafiar, mas vai fazer nós crescermos. Muitas vezes nós fugimos desta via. E o que esse artigo mostra é: vamos tentar não fugir tanto dessa vida. Porque se nós conseguirmos, de uma forma equilibrada, incorporar essas 3 vias, né? Hedônico menos, eudaimonia mais, introduzir junto com a eudaimonia a riqueza psicológica, se os nossos consumos eles seguirem isso, nós vamos conseguir viver uma vida que vale a pena ser vivida. E o meu objetivo aqui é sempre instigá-los a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então pense nas coisas que você disse não e que talvez olhando para essa ótica tu diria sim. E pense do que daqui para frente tu pode dizer sim e que vai gerar esses desafios, mas é que nesse desafio que a gente cresce na construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Tá certo? Concluímos, né, essa reflexão. E que a gente possa viver coisas desafiadoras e buscando o nosso crescimento, que isso por si só já é extremamente motivador e já faz com que a gente se sinta melhor. Não fuja dessas experiências, dessas vivências, desses desafios, porque eles podem ser o que está faltando para uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Tá certo? Meu muito obrigada e até! Agora eu tô gravando alguns episódios com antecedência, agora eu não sei se esse episódio sai numa terça ou numa sexta, mas em algum episódio por aí. E lembrando, para quem quiser participar, né, temos aí próximo já a nosso super workshop sobre traços de personalidade que vai anteceder o lançamento da 3ª turma da formação em finanças comportamentais. Para que tu possa participar, só deixa aqui o teu nome na pré-inscrição, na lista de espera da formação, que será um prazer enorme te receber nesta 3ª turma e também no workshop, que vai ser mais um momento de autodesenvolvimento desafiador, mas que vale a pena. Beijo grande e até a semana que vem, ou sexta, não sei. Até mais.